com todos nós aqui presentes. Nós hoje, como vimos no Evangelho, vamos tecer considerações a respeito da felicidade. Os orientais, né, eles pensam muito nas questões filosóficas. Então, um certo senhor que tinha preocupação com isso, com a felicidade, como definir, como encontrar a felicidade, ele fez uma pergunta para um chinês: onde eu posso ter uma prova da felicidade? Onde é que eu posso me deparar com a felicidade? E esse chinês, muito mais esse sábio, muito mais com a intenção de dar ali uma lição naquela pessoa, do que mesmo provar que aquilo era uma premissa verdadeira, vamos assim dizer, ele falou: olha, a felicidade, ela está no lugar que tem um pássaro vermelho, e descreveu aquele pássaro. Um pássaro vermelho misturado com azul. No lugar que esse pássaro está, a felicidade permanece naquele lugar. Você deve encontrar esse pássaro que você vai encontrar a felicidade. Ele ficou muito assim, entusiasmado. Será que basta isso? Saiu à procura. E andou e não encontrou. Então ele voltou muito triste para a casa dele. Mas quando ele voltou, ele olhou para a sua casa e viu que o pássaro estava sentado no telhado da sua casa. Porque era, na verdade, um pássaro assim, mais ou menos comum naquela região. Então, o que o sábio quis provar com isso? Ele quis provar para nós que a felicidade, ela não está longe de nós, ela está conosco. Nós é que temos que trabalhar para conquistá-la. Mas o que nós fazemos? Muitas vezes nós preferimos nos identificar mais com as coisas, às vezes até mais tristes da nossa vida, né? E pomos a felicidade num patamar, num local, num lugar que quase é difícil de encontrar. E quando a encontramos, a gente, assim, mulheres, por exemplo, quando eu casar, eu acho que eu vou ser feliz com essa pessoa, nós pensamos. A gente é feliz, depois não, mas a felicidade agora para mim está em outro lugar. Quando meus filhos formarem, eu acho que eu vou ser muito feliz. E a gente vai mudando ao ponto de a gente deslocar tanto essa nossa felicidade, de alguém falar que a felicidade é tudo aquilo que ainda não existe para nós. Tem essa definição de felicidade também. Tem várias definições. Várias maneiras de sentir. Por quê? O que é bom para mim, o que é muito alegre, talvez não seja a alegria do outro. O que é muito importante para um, talvez não seja a importância para o outro. Então, por exemplo, nessa época de carnaval, o que é a felicidade do carnavalesco? É a sua escola ser campeã, né? É só uma escola que vai ser campeã. Então, aquilo para ele é a maior felicidade. Já nós, que queremos ser cristãos, que sabemos que o carnaval não é aquela festa que deveria trazer felicidade para as pessoas. Porque depois que vai julgar o saldo do carnaval, nota-se que o seu saldo é bastante negativo. E olha que não é só Filomeno de Miranda que diz isso no seu livro, né? Próprios, assim, observadores do turismo falam a quantidade de estupro, de violência que existe pós-carnaval. Então a gente não sabe por que nossa cultura, nós incorporando tanto esse carnaval, principalmente, né, Rio de Janeiro, São Paulo, por que será quando nossos semelhantes morrem nas filas com necessidade de saúde, né? Que temos falta de segurança nas ruas e a gente gasta aquele mundo de dinheiro nessa época. Mas deve ter uma explicação, né? Deve ter uma explicação que a gente não entende por que disso. Mas voltando ao nosso tema. Então, é motivo de estudo? É claro. É motivo de procura? Mesmo. Demais, porque só aquelas pessoas, assim, os psicóticos, vamos assim dizer, que não se preocupam com isso, né? No próprio livro dos Espíritos, eles nos dizem, né,
é necessário fazer de tudo para nos tornar a nossa vida mais amena. A ponto, assim, de ter uma psicóloga que ela baseou a felicidade em 4 pilares fundamentais. Ela fez o estudo dela, que é bastante interessante. Ela disse que o primeiro pilar para a pessoa ter uma felicidade relativa seria ter uma saúde. Nós sabemos, né, na visão espírita, nós sabemos que às vezes nós não temos a saúde que a gente queria. Temos até algumas doenças crônicas. Mas o que nós vamos fazer? Nós temos que conviver com essa doença. Nós temos que procurar o melhor tratamento, nós temos que procurar o tratamento, porque às vezes a doença não tem cura, mas ela tem tratamento. Quantas doenças que nós já sabemos que no passado foi, né, rapidamente acabou com vidas, e hoje ela é perfeitamente controlável. Então a saúde, ela é um bem que nós temos que lutar por ela. Mas nós temos que lutar pela saúde do nosso corpo e da nossa alma também, do nosso espírito. Então o que ela fala é que a pessoa que tem uma saúde que sofre muita dor, ela não tem muita felicidade. Mas nós sabemos que mesmo na doença nós podemos ser equilibrados e trabalhando com aquela pouca, às vezes, saúde, mas mantendo o controle daquela doença. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos isso com a nossa saúde? Muitas vezes não, nós agredimos o nosso corpo, né, com regimes às vezes até extravagantes, porque nós temos que ser bela, nós não podemos ter barriga, nós temos que vestir aquele número tal, naquele manequim. Então, às vezes, nós agredimos a nossa saúde porque nós queremos demais, nós não queremos às vezes o equilíbrio. E o equilíbrio é que vai trazer a segurança e a paz para nós. Então, nós temos que trabalhar pelo equilíbrio. Ela fala num segundo aspecto, que seria o dinheiro. Ela fala: o dinheiro é uma coisa necessária para que a pessoa tenha uma vida equilibrada. Porque deve ser muito triste um pai, uma mãe, né, ver o filho pedir uma coisa e ela não conseguir. É triste. Nós que não convivemos com isso, mas que às vezes, né, vemos, é muito triste isso. Então, a coisa de subsistência do dia a dia, a pessoa ter, para não ter aquela necessidade de pedir, porque às vezes o pedir mexe com o orgulho da pessoa, mexe com a vaidade. Tem gente que acha que está humilhando demais em pedir. Mas antes pedir, né, do que roubar, né? Mas isso é um teste de humildade, né? Aí a pessoa que passa muita necessidade, tem uns que chegam ao ponto de pedir. Então o que ela fala? Para ter a dignidade, para a pessoa ser feliz, para a pessoa ser equilibrada, ela teria que ter um pouco de dinheiro, né? Ela tinha que ser. E essa questão, ela vai de encontro também à questão 920 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta: é possível a felicidade completa, sim, na Terra? E eles falam: não, porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, mas podemos lutar ao máximo para tornar mais fácil a nossa vida. E a gente tenta fazer isso de todas as formas. Tentamos fazer. E é claro que precisamos fazer. Mas como exemplo, por exemplo, o filho passou no vestibular, existe alegria maior? Não, é uma alegria. Ele está lutando, estudando, indo para a faculdade, ele se formou, que alegria também. Ele pegou o diploma. Angústia. Será que ele vai conseguir um emprego? Já começam as angústias do mundo, que nem sempre tem oportunidade para todos. Por quê? Há seleções, há uma série de coisas que nós temos que passar por elas.
E a gente fica pensando. Então, e a questão do dinheiro. Será que nós somos satisfeitos com aquele nosso trabalho? Tem até alguém que define assim, dinheiro é tudo aquilo que a gente corre atrás a vida inteira e a gente nunca acha que pegou bastante para nós, que a gente merecia aquele tanto. Tem gente que tem essa definição, né? Eu nunca peguei o bastante. E continua correndo atrás. Então, o dinheiro nunca basta, o dinheiro é insaciável. O que você vê falar? Às vezes eu ouço, né, com os jovens, assim, os amigos meus filhos, eu vejo eles falando assim, eu preciso de arrumar outro emprego além desse. Preciso ter outra renda para segurar. Falei, para que mesmo? Brinquei outro dia. Para segurar o futuro, né? Preciso ter outra renda além dessa. Então a pessoa está sempre insatisfeita, né? Está sempre querendo mais. Mas lá nessa questão 922, que é a questão para frente, ele fala, mas haverá, Allan Kardec pergunta, mas haverá um ponto de encontro em que todos, né, se encontram, que é o pouco, é o necessário, que é isso que ela está falando. Então ele fala, haverá um ponto de encontro, ele fala, são a satisfação das necessidades básicas e a consciência tranquila. É isso que os espíritos respondem. É o ter o necessário. Mas será que a gente acha que já pegou o necessário? A maioria de nós está achando que ainda não é o necessário, né? Precisa mais. Então essa ânsia, esse sofrimento, essa angústia nos causa insegurança, nos causa sofrimento. E é onde ele fala que nem a posse da juventude, nem a riqueza, nem o poder, nem essas três coisas essenciais juntas, faria nossa felicidade. Não se engane, não faria nossa felicidade. Porque se a gente não aprender a trabalhar com essa ânsia, com essa angústia, com essa vontade de ter tudo, de querer ter mais e mais e nunca chegar o tanto, ou de sofrer interiormente por nada, ou de não querer vencer certas dificuldades e esconder. Então nós temos que aprender a trabalhar com o nosso íntimo, trabalhar com nossas frustrações às vezes, com as nossas dificuldades, ter aceitação, ter humildade, agradecer até um pouco. Então ela vai indo. O que eu falei? Eu falei saúde, falei dinheiro, né? Aí ela fala também que a pessoa precisaria, para ter assim também essa vida ser mais normal, mais equilibrada, ter um amor. E o amor, esse aí, é muito, às vezes, mal compreendido por nós. Nós achamos muitas vezes, eu ouço alguém dizer assim, eu quero amor, uma paixão arrebatadora. Isso não é amor, né? O amor, ele é tranquilo, ele é calmo, ele ampara, ele protege. E às vezes esquecemos de agradecer aquele amor que está conosco, nos segurando, nos dando apoio. Às vezes uma pessoa, ela está equilibrada nessa vida, ela nem sabe por quê. Mas o apoio às vezes veio de uma mãezinha, da vida de uma mãe, da vibração de uma mãe, da vibração de um pai. Aquela segurança. Mas a hora que ela perde aquilo, ela vai sentir. Mas então precisamos aprender a valorizar antes de perder. Precisamos ser alegres agora. Precisamos ser muito bondosos agora, nesse momento. O futuro sempre deixa. Amanhã talvez. Pode não existir. Tem que agradecer o que temos agora. Tem que ser bom agora. Então ela fala desse amor, mas esse amor, né, que ampara. Se eu não tenho esse amor que eu acho que eu devia ter, aquele amor de novela, como diz aí as meninas, né? Os meninos, se não tem esse amor de novela, seja agradecido por esse amor que está conosco, que nos acompanha, né? Que às vezes ainda não é de novela, porque a gente
Não vai ter mesmo amor de novela, que é muito sensacionalismo ali. Depois dessas 3 coisas, ela fala que a última seria o quê? Seria uma vida social, familiar e social mais ou menos equilibrada. Nossa, a vida familiar, ela é o pivô de quase todas as nossas sustentação, né? Às vezes a gente pensa, não é tanto assim nada, e sai, às vezes briga, às vezes fala alguma coisa, mas a gente vê depois, com os acontecimentos do dia, a gente vê tanto que às vezes a gente ficou descontrolada, ou descontrolado porque fomos, né, falamos coisa, ou porque a gente discutiu com o filho. Aquilo traz a desarmonia interior. Nós temos que trabalhar conosco mesmo para viver mais em harmonia, em fraternidade com aqueles que estão à nossa volta. Nós temos que nos gostar mais, repartir mais diálogos, conversar, sentar, olhar nos olhos e perguntar, né? Como foi, o que aconteceu. Eu tenho uma coisa assim, bobinha, assim, uma colega minha, ela sempre falava assim, ai, meu marido tem muito tempo que nem senta perto de mim, não conversa, não pergunta nem como foi meu dia mais. Aí ela me falava, ai, Beth, será que ele nem gosta mais de mim? Sim, uma coisa assim, mas por que você sempre pensa isso? Não, porque a pessoa quando não olha mais pra gente, não pergunta mais como que a gente está, é porque ela não tem mais valor pra gente, a gente não tem mais valor pra ela. Eu ficava pensando, uma coisa simples, né? Então eu fico pensando e tentando fazer melhor para não cair fazendo a mesma coisa que o outro fazia, né? Porque a gente tem que ver no exemplo do outro uma condição para a gente melhorar e não repetir aquele erro, né? Então essa vida que ela fala, tranquilidade na vida social, que é o trabalho também, está incluído o trabalho, ela fala lá. E o trabalho, gente, você já pensou tanto quando você fala uma coisa atravessada no trabalho, você fala uma frase que você não queria dizer e aquela pessoa fica chateada com você, ou que você não teve a humildade de calar, né? Você deixou o orgulho falar mais alto, a pessoa tem que me respeitar, ou sei lá, você extrapolou de certa maneira. A gente arrepende demais, né? Às vezes a gente acabou de dizer e a gente pensa, para que eu disse? Por que eu não fiquei calado? Por que eu conversei educadamente, como todos nós devemos fazer, né? Calmamente, tranquilamente. Por que eu não expus tranquilamente? Aí fica aquele clima ruim no trabalho, custa passar aquela coisa, vai custando a passar, né? Aquela dificuldade que você criou ali, aquele ambiente que não foi tão agradável. Por quê? Justamente, novamente, porque nós não soubemos, né, trabalhar conosco mesmo a ponto de nos frear antes, a ponto de pôr água na boca e ficar, né, a falar baixo, tranquilo. O que é chamar a pessoa no particular, que diz que junto com muita gente nunca, né, chamar no particular. O que é que você tem contra mim? Me ajuda a ser melhor, me fala os meus defeitos só para nós duas. Agora nós vamos ser melhor, eu prometo para você que você melhor. Humildade, sabe? Para ganhar, não é só para ganhar a pessoa, é para ficar bem com você mesmo. E aí, porque se você não fizer isso, às vezes essa desarmonia que aconteceu prejudica num certo ponto, que causa até doença, né? Quantas pessoas, depois de um embate desse, um embate feroz com alguém, altera ali a pressão, um infarto mesmo, é fulminante. É na hora. São coisas, então, que nós temos que trabalhar conosco, nos burilar, nos refinar. Nós somos ainda uma pedra bruta. E que muitas vezes não terminamos esse trabalho conosco mesmo, porque uma existência é curta, a existência é pouca, mas então o trabalho tem que ser incessante. Então veio a questão dessa felicidade. Podemos, nesse mundo de prova e expiação, pensar só em felicidade?
É natural. Pelo instinto de conservação que o ser humano tem, né? Nós queremos as coisas boas para nós. É natural que a gente pense nessa felicidade. O moço mesmo, Chico conta essa historinha, que o moço chegou perto dele e falou: mas Chico, eu sou bem sucedido, eu sou bem de vida, eu sou um empresário bem de situação, mas eu não me sinto realizado, eu tenho um vazio dentro de mim. Sou bem casado, tenho família, mas eu não estou feliz. E o que o senhor me aconselha? O senhor que aconselha todo mundo? O que o senhor me aconselha? Por que eu estou me sentindo assim? Ele falou: você está sentindo a falta da alegria do outro. Nós nascemos para nos comunicar. Então essa troca é importante, é necessário. Veja, quando a gente vai no assistido, a gente pensa que a gente está levando alguma coisa. Mas quando ele começa a conversar, a gente vê aquela sabedoria, aquela resignação, a gente que está recebendo algo. E a gente sai tão conformado com a nossa situação, e pensa: mas estou reclamando de quê? Não é mesmo? As lições são inúmeras que eles nos passam. Eu lembro, acho que uns 30 anos atrás, nós fomos levar umas frutas com as meninas. Naquele tempo, as frutas parece que era difícil para as crianças. Maçã, banana. E aí ela falou, nós passamos e demos com a menina. Aí ela falou: mamãe não gosta que a gente come longe dela. Eu vou repartir para mim e para o meu irmão. Porque nós não podemos comer muito longe dela. Quer dizer, aquela educação, aquela gentileza um com o outro, coisa que a gente não vê, né? A pobreza, ela por si, a coisa regrada, parece que traz uma certa disciplina. Não sei. É interessante notar isso, que a gente vai recebendo esses ensinamentos. Também André Luiz, ele fala, ele nos aconselha, no sinal verde, que é em torno da felicidade. Quem desejar ler, tem muitos aconselhamentos lá. E ele fala: se você quer ter harmonia dentro de si, se você quer ter mais tranquilidade, procure aquelas pessoas que você acha que lesou, não é essas palavras, com certeza que ele usa palavras muito melhores, né? Que você acha que você causou algum prejuízo àquelas pessoas, e comece a fazer algo nesse sentido. Então, como que seria isso? Às vezes, uma pessoa, um momento de sofrimento, um momento de angústia, de dificuldade, praticou até mesmo um aborto, né? Acontece, né? Depois, ela se reequilibrou, ela está melhor, ela pode dedicar a fazer enxoval, ou mesmo a procurar crianças numa creche, para dar um pouco de amor. Tantas crianças, né? Sem amor, às vezes até chorando. A mãe teve que trabalhar, deixou aquela criancinha. A mãe também foi naquele sofrimento. Então, é uma compensação? Pode ser, mas quem fala é André Luiz. Um remédio, comprar um remédio com a criança que está precisando daquele remédio, daquele medicamento. Então não existe isso de ficar um sofrimento a vida toda porque errou. Tem um pensamento budista também, lá deles, né, dos orientais, que ele fala, todo mundo sofre, todo mundo tem problemas. Ele fala, problemas todo mundo tem, sofrimento é opcional. Você errou, errou. Agora é hora de dar um passo para frente, fazer algo por você mesmo. Não tem que ficar toda a vida naquele sofrimento. Se está, por exemplo, não querer ter medo de sair de si, está debaixo de uma proteção de pai, mãe, ou de uma asa ali, não querer ir para frente. A vida é evolução, tem que sair, tem que vencer isso, tem que vencer, tem que ir para frente. Tem que crescer. Tudo é evolução. E às vezes a evolução, no começo, dói um pouco. Há aflição, há ansiedade. Mas quem não passou por isso? Nós precisamos passar para vencer a nós mesmos.
quem fala isso também é André Luiz, né? Vencedor é o que vence a si mesmo. Se nós estamos no planeta de prova e expiação, nós temos inúmeras coisas a vencer todo dia. Inúmeros obstáculos, inúmeras incertezas, inúmeras dificuldades. Mas não vamos deixar que isso nos vença. Nós é que precisamos vencer essas dificuldades. Nós é que precisamos superá-las com o nosso crescimento. E seja o que for, tem que ser para um bem maior. Na questão que os espíritos perguntam, né? Onde está a felicidade para os espíritos superiores? No conhecimento de todas as coisas. Por que eu devo conhecer todas as coisas? Para ver onde as coisas que não estão muito boas, para eu dar um jeito de consertar. Conhece-te a ti mesmo, né? Que a disse São Platão. E conhece-te a ti mesmo. Por quê? É nesse conhecimento das minhas tendências que às vezes não são boas. Se eu estou nesse planeta, eu tenho muitas arestas, muitas coisas que ainda não são boas. Trabalhando com essas imperfeições, conhecendo a mim mesma, eu vou chegando a galgar coisas melhores, a galgar essas coisas. Então, pensando nisso, existe um poema que fala assim, que alguém perguntou, o que é a felicidade? O paraplégico, que é aquele que anda na cadeira de rodas, respondeu, felicidade é andar, é correr, é saltar, é saudar a vida com um caminhar. Mas o cego que estava, por ele disse, felicidade é enxergar o campo, as rosas, as crianças, as estrelas do céu, o azul do mar. O mudo surdo pensou, felicidade é conversar, é gritar, é falar, é dialogar. Felicidade é falar um poema de amor a quem se amar. O hemiplégico disse, felicidade é trabalhar com as mãos, é pintar, é escrever. Felicidade é correr. Deixa eu esqueci um pedaço dele. Felicidade, esse pedaço eu esqueci. A mulher do alcoólatra falou, felicidade é um marido sóbrio para as tristezas e alegria comigo compartilhar. Deixa eu dar uma olhadinha naquela parte que eu disse. Deixa eu dar uma faladinha. Só um pedacinho aqui, tá? Não, o mundo surdo, quando eu estava no hemiplégico, né? O hemiplégico argumentou, felicidade é trabalhar com as mãos, é tocar, é escrever, é pintar. É ter o prazer de si próprio alimentar. O mudo surdo pensou, já falei, né? A mulher do alcoólatra afirmou, felicidade é o marido sóbrio para as alegrias e tristezas comigo compartilhar. Eu respondi, felicidade é ouvir o cantar dos pássaros, ver o nascer do sol, sentir a carícia do vento, aspirar o perfume das flores. Acima de tudo, felicidade é experimentar esse sentimento de amor que abraça meu coração e inunda meus olhos de gratidão ao Criador. Então, só por termos os 5 sentidos, né, perfeitamente a nosso dispor, já era um motivo para a gente se sentir feliz.
porque é um ganho muito grande ser uma criatura assim tão completa. Obrigada.